Seleção que é colocada como favorita, mas acaba decepcionando. Isso que vamos falar no vídeo de hoje. 4 seleções que eram favoritas, mas acabou decepcionando. Então bora lá. Copa do Mundo de 1966, sediada na Inglaterra, que também foi a última vez que a Inglaterra ganhou um título, né? Porque depois saiu a Inglaterra, né? Só pipocou. O Brasil caiu no grupo C de Bulgária, Portugal e Hungria. Muita gente já disse que já passou, já estava em primeiro. Mas esse pessoal não esperava que o Brasil ia decepcionar tanto naquela Copa. Menos com Pelé e Garrincha no time. O Brasil enfrentou a Bulgária no primeiro jogo e venceu de 2-0, com um gol de falta do Pelé, que foi um baita de um golaço, e um gol de Garrincha também de falta. Daí o Brasil, todo mundo dizia que o Brasil já passou, já estava em primeiro, não precisava nem jogar. Mas eles não esperavam que ia ser tão decepcionante assim depois dessa vitória. Brasil e Hungria. Aquela Hungria que tinha a Ragi, que é lenta da Hungria até hoje. O Brasil perdeu de 3-1, com 2 gols do Ragi e 1 gol do cara da Hungria. E o Pelé fez o único gol do Brasil. 3-1 Hungria. Daí o último jogo contra o Brasil e Portugal. Tinha que vencer ou vencer. Então eles tinham que vencer, era a obrigação deles, senão eles não passavam. O último jogo contra Portugal, aquele Portugal de Eusébio, aquele Portugal espetacular, que foi a única geração que chegou longe numa Copa do Mundo. Não, daí depois desse Portugal, o Portugal de 2006 avançou com Cristiano Ronaldo e tal. Mas enfim, o Brasil perdeu de 3-1 para Portugal. Com gol de Eusébio, gol de todo mundo de Portugal quase. E o único gol, adivinha de quem? O Pelé. E aquela Copa do Mundo foi a mais decepcionante do Brasil. Nem nas oitavas foram eliminados na fase de grupos em terceiro, mano. Em terceiro. O Brasil não passou naquela Copa do Mundo e é considerado como a seleção mais decepcionante daquela Copa. A Copa do Mundo de 1994. A Copa sediada nos Estados Unidos, que o Brasil foi campeão daquela Copa e conquistava o tetra, que o Calvão gritava. Colômbia era a grandíssima favorita para ganhar aquela Copa do Mundo, porque antes da Copa do Mundo começar, nas eliminatórias eles vinham com 26 partidas e apenas uma derrota. Então a moral dos caras estava altíssima. Para vocês terem noção, o Pelé disse que a Colômbia ia ganhar aquela edição da Copa do Mundo. Mas eu acho que ele estava um pouquinho errado. Colômbia ganhou no grupo A de Suíça, Estados Unidos e Romênia. O primeiro jogo contra a Romênia. A Colômbia perdeu de 3-1 contra a Romênia. Tem o segundo jogo, esse jogo que entrou para a história, que foi o gol contra de Andrés Escobar no primeiro tempo, aos 34 minutos, que ele fez aquele gol contra, que levou ele a ser assassinado. E eles perderam aquele jogo de 2-1. E daí chegou o último jogo, eles venceram. Sim, eles venceram no último jogo, que nem era mais importante para vencer aquele jogo. E se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse caso aí do Andrés Escobar, que é bastante triste, que ele foi assassinado depois desse gol contra, beleza? A Itália de 2018.
A Itália de 2018 eles tinham que classificar, né, nessa eliminatória. Todo mundo esperava que a Itália ia se classificar na Copa do Mundo, né? Mas eles não se classificaram. No último jogo da eliminatória, eles tinham que vencer contra a Suécia de Ibrahimovic. Mas eles acabaram empatando contra a Suécia, menos perdendo muitas chances. Eles perderam muitos gols. E eles acabaram não indo na Copa do Mundo. E foi a maior decepção atualmente de Copas. O mundo de 2006, sediada na Alemanha, que a Itália acabou vencendo aquela Copa em cima da França. Mas o Brasil era o grandíssimo favorito naquela época, porque ele tinha um famoso quarteto mágico de Kaká, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Só falando desse quarteto você já sabe porque eles eram favoritos. Não só eles, tinha diversos craques, Roberto Carlos e entre outros. E o Brasil caiu no grupo F de Brasil, Croácia, Austrália e Japão. E no primeiro jogo contra a Croácia, o Brasil venceu de 1-0 com gol de Adriano Imperador. Daí o segundo jogo, Brasil e Austrália, 2-0 para o Brasil, que teve aquele golaço do Kaká que nem tem palavras para descrever desse gol. E o último jogo contra o Japão, que o Brasil amassou o Japão. Eles chegaram na grande oitavas de final e amassou a Gana. Mas chegou às quartas de finais contra a França. E todo mundo dizia que o Brasil era o grandíssimo favorito para passar da França, para vencer contra a França. Mas teve aquele gol do Thierry Henry, que causa polêmica até hoje, com Roberto Carlos mexendo naquele meião, que muita gente fala que foi culpa dele, que se ele não mexesse naquele meião, o Brasil hoje talvez seria hexa, né, se não fosse aquela bobagem do Roberto Carlos, chama de bobagem. E foi uma decepção, porque era colocado como grandíssima favorita esse Brasil aí. Pra mim, na minha opinião, foi um dos grandes Brasis, foi um dos grandes elencos que o Brasil já teve, né, nas Copas. Então, é isso. Essas foram as 4 seleções que decepcionaram na Copa do Mundo. E eu vejo vocês em outro dia. É isso. Falou, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Porque deu muito trabalho para editar esse vídeo e também gravar esse vídeo, beleza? Até o outro dia. Valeu!